Então, meus irmãos, sem mais delongas, chamo o nosso presbítero Leandro. Vamos tentar manter o máximo de concentração, também cessar com as coisas paralelas. Vamos evitar ficar conversando com o irmão ao lado. Fazer isso. Não vai. Senhor Deus, queremos, ó Pai, agora te apresentar, Senhor, a pregação, também o teu servo, o nosso irmão Leandro. Que o Senhor, ó Pai, também possa abençoar essa igreja. Abençoa, Senhor, também a tua palavra, para que não apenas sejam palavras, mas nós sabemos, Senhor, que se é em nome do Senhor, haverá, Senhor, poder. Se é de fato a tua palavra que irá sair da boca do teu servo, então, Senhor, terá eficácia. Porque a tua palavra ela é eficaz, tanto para a salvação como para a condenação, ó Deus. E oramos para que o Senhor, Pai, venha falar por meio do teu servo. Que o Senhor fortaleça o nosso presbítero Leandro, esse jovem, que o Senhor guarde para alguém em tudo. E também rogamos, Senhor, por tua igreja, para que ela venha não apenas compreender tua palavra, para que não venha apenas estar aqui, mas que ela também venha guardar tua lei e também praticá-la, Senhor. Desde agora, Senhor, e também desde o momento em que sai dos portões de tua casa. Essa oração, Pai, que nós fazemos, fala, Senhor, ao nosso coração, assim como nós esperamos, Senhor, que o Senhor fale ao coração da tua noiva, que é a tua igreja, e que o Senhor nos conforme à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças, pais e irmãos. Obrigado, Cauã. Esse jovem, foi como a gente combinou. Brincadeira, irmãos. Irmãos, abram comigo a palavra de Deus em Lucas 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. A partir dos versículos 35. Eu vou abordar com vocês um tema que eu já abordei antes, mas ele é muito essencial, não se engane. É curioso como a palavra de Deus ela repete várias sentenças, né? Vários assuntos e temas são repetidos pela palavra de Deus, e tudo isso tem um propósito, irmãos. Quando você faz uma passagem pelo Antigo Testamento e pelo Novo, você percebe que alguns temas eles são mais repetidos, são mais frisados do que outros. E tudo isso tem um propósito, e a palavra de Deus mesmo diz para o propósito, que tudo foi escrito para a nossa edificação. Esse tema aqui não é diferente, tá? O tema que a gente vai tratar é a vigilância, o dever da vigilância. A Lucas 12, versículos 35 a 48. Quem encontrou diz amém? Diz assim a palavra de Deus, estejam atentos à leitura do texto. Estejam preparados com o corpo cingido e com as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando ele vier a bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes-á lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou, Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor, demora para vir?
e começar a espancar os empregados e as empregadas a comer, a beber e a embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora em que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-os com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Amém. Meus irmãos, tentem estar atentos aqui, tá? A palavra de Deus, ela falando dos últimos dias, ela diz uma coisa muito interessante, ela dá um diagnóstico muito interessante. O que vai acontecer próximo à volta de Cristo, ou no período do fim? Quais são os sintomas, as marcas do fim, os sinais do fim? Ele não deu dia, nem data, nem hora marcada para o dia do retorno dele. Vocês sabem que tem seitas por aí que quiseram marcar o retorno de Cristo. Adventistas, Testemunhos de Jeová, né? Entre outros, tentaram marcar o retorno, o dia, o ano em que Cristo ia voltar. Tolos. Jesus não disse isso. Mas ele deu sinais, que são sinais de proximidade. Então, é como se, à medida que esses sinais fossem acontecendo e fossem se intensificando, eram sintomas do retorno de Cristo. E sempre na história houve sinais, mas à medida que o fim se aproxima, esses sinais vão se intensificando. A figura que a Bíblia usa é a figura das dores de parto, da mulher que está para dar luz. Assim como as contrações aumentam à medida que o parto se aproxima, da mesma forma, as contrações das dores do fim, os sinais também iriam se intensificar à medida que o retorno de Cristo fosse acontecer. São sinais que a palavra de Deus dá. Dentre eles, nós temos pestes, guerras, revoluções, guerras civis, né? Terremotos em vários lugares, desastres naturais na cultura, na mídia, na música, tudo. Um dos maiores sinais do retorno de Cristo é a apostasia, é o esfriamento da fé. Esse sinal se daria não com o mundo lá fora, mas se daria na igreja. Quando vocês vissem, ou quando vocês virem pessoas que se dizem crentes, cristãs, abandonando a fé verdadeira, isso é um sinal, um dos maiores sinais do retorno de Cristo. E o que significa abandonar a fé verdadeira? Significa simplesmente deixar de ir os cultos ou fugir da igreja? Não. Mas significa abandonar, primeiro, a verdade, certo? Não significa que não ia ter seita aberta. Ia, ou vai, né, aliás. Mas não vai ser pregada a verdade lá. Segundo, mesmo onde esteja sendo pregada a verdade, a apostasia vai acontecer com aqueles que não vivem a verdade. Ou que não gostam quando a verdade é pregada. Estão lá, mas não gostam quando ela é pregada. Esse é sinal de apostasia, gente. O abandono da verdade, o abandono da fé verdadeira. Mas também, Jesus falou que à medida que o fim se aproximasse, o período do fim, seria como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Quando você olha o contexto do Gênesis, né? O período diluviano ou antediluviano, do dilúvio, o que estava acontecendo naquele período? Acontece que a sociedade estava corrompida, cheia de violência, imoralidade. Os grandes sinais da época eram violência e imoralidade. Sodoma e Gomorra eram marcadas pela imoralidade sexual. Um dos heróis da esquerda, né, Karl Marx,
diz que para destruir uma sociedade, você começa pela depravação sexual. Será que não é um retrato do nosso país hoje? Do N6, cada rua que a gente passa, cada viela, cada esquina, nas conversas que a gente escuta no trabalho, escola e outros ambientes. Então, tudo isso marcaria o retorno de Cristo, antecederia o retorno de Cristo. Você tem que lembrar o seguinte, irmãos, é importante formar todo o contexto para você entender isso aqui. O assunto da mensagem é o quê? Vigilância. Mas para você entender isso aqui, você tem que entender, tem que preparar o terreno para você entender. Quando Jesus veio a primeira vez, a palavra de Deus diz em Gálatas que ele veio na plenitude do tempo. Ou seja, ele veio no tempo certo. O Império Romano estava governando e a sociedade da época estava corrompida, certo? Tanto politicamente, os imperadores eram corruptos, ditadores, assassinos. No contexto local, Israel era um povo depravado, que tinha abandonado as leis do Senhor, um povo orgulhoso do templo, certo? Dentre outras coisas, um povo opressor. Na religião também estava corrompida, sacerdotes, fariseus, escribas estavam corrompidos. O próprio templo, que era um símbolo da presença de Deus, havia sido já completamente corrompido, a prática cultural do templo, certo? Famílias corrompidas, sociedades corrompidas, política corrompida. Jesus veio na plenitude do tempo, na hora certa. Da mesma forma, acontecerá na sua segunda vinda. Ele virá na hora certa, nem mais, nem menos. No momento que os níveis de pecado atingirem o nível máximo, ele virá. E no momento que o evangelho do reino for pregado a todo mundo, ele virá. Até aqui, amém? Veja, diante disso, diante do saber claro da vinda de Jesus, e que será logo, e diante dos acontecimentos que estão diante dos nossos olhos, todos os dias, nós deveríamos estar completamente alertas com relação ao retorno de Cristo. Mas, curiosamente, nós dormimos. É muito interessante isso. Porque esse sono também é um sinal da vinda dele. Nós dormimos. Irmãos, quem de vocês não viu ou não está vendo o que aconteceu na Venezuela agorinha? Quem de vocês não está vendo que a guerra continua entre a Rússia e a Ucrânia? E há rumores de guerras em todos os lugares. O irmão Cauã falou da Copa aqui muito acertadamente. A Copa se torna uma cortina de ferro. Perdão, uma cortina de fumaça, né? Para tudo que está acontecendo no mundo. A Copa passa uma visão ilusória de que está tudo bem. Não está. O país sede da Copa está em guerra com uma das nações que estão ali jogando futebol, Estados Unidos e Irã. Meu Deus do céu, isso é o pão e circo que Roma falava, né? Enquanto isso, problemas reais da sociedade vão sendo deixados de lado. Esse ano é ano de política. Aí eu ouvi, né? A mesma camisa que junta agora, divide na época das eleições. Mas, irmãos, tudo que está acontecendo é um sinal claro do retorno iminente de Cristo. Até mesmo tudo aquilo que a gente tem falado aqui na igreja já faz tempo, que a gente vem chamando a atenção, cobrando, fazendo mensagens nesse sentido, com relação a comprometimento, a alerta, a outras coisas mais, de ânimo na fé e outras coisas. Tudo isso se dá porque a igreja, de fato, está distante. E isso é um sinal do retorno de Cristo também. Então, diante disso, irmãos, Lucas 18 diz o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? É a pergunta que Jesus faz em Lucas 18. Então, irmãos, diante de todo esse quadro, se faz necessário vigiar. E o que é vigilância? Vigiar é o ato de estar alerta, sóbrio, acordado,
atento a tudo e a todos, ok? Um vigia, ele não pode dormir, ele tem que estar com os ouvidos alertas, com os olhos alertas, com seus sentidos aguçados a qualquer coisa que aconteça no seu entorno. Esse é o papel do vigia, o sentinela. Israel também, quando tinham seus vigias, né, ficavam em cima dos muros, o papel deles era também vigiar com relação aos inimigos que cercavam Israel. E havia um toque diferente de trombeta para cada ataque inimigo que acontecia em Israel. Se fosse um mensageiro de paz, havia um toque diferente, um alerta diferente. Se fosse guerra, havia um toque diferente. Se esse mensageiro dormisse no ponto, toda Israel corria perigo. Logo, irmãos, a igreja, ela não tem um vigia que vela por ela sozinho. A igreja toda é uma vigia. Todos os cristãos são ordenados a vigiar, estarem alertas. Isso não é papel apenas da liderança da igreja. Isso não é papel apenas do pastor da igreja. Isso não é papel apenas do presbítero da igreja ou dos diáconos da igreja. Isso é papel de toda a igreja. A palavra de Deus repete muitas vezes no Novo Testamento textos que tratam sobre vigilância. Uma das maneiras do homem se livrar do apego ao mundo é se lembrar do retorno de Cristo. E a melhor maneira de esperar o retorno de Cristo é vigiando. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele fez um alerta para os discípulos dele. Eles lembrem da esposa ou da mulher de quem? Quem lembra? De Ló. Por que Jesus disse isso? Jesus disse isso. Quem leu a história de Ló sabe o que foi que aconteceu, né? Ló vivia numa sociedade corrompida, assim como a nossa. Deus vai destruir a nação, Sodoma e Gomorra. E, por misericórdia, por causa da intercessão de Abraão, e obviamente a Bíblia diz também que Ló era justo, ele resgata Ló de lá. Só que o que acontece? Ló, ele não vem sozinho. Ló tem uma família. Ló tinha 2 filhas e uma esposa. E além disso, tinha os genros. Os anjos vão lá. E a Bíblia diz que os moradores da cidade queriam estuprar os anjos que estavam lá. Ló comete uma loucura, oferece as filhas. Eles não querem. E eles avançam na casa de Ló para poder pegar Ló. O texto diz que os anjos eles cegam aqueles moradores ali e eles orientam a Ló a fugir de lá rapidamente, a organizar as coisas e sair de lá. A Bíblia diz que Ló se demora em sair e os anjos têm que arrancar Ló pelo braço, a reboque. Os genros não quiseram ir, talvez achassem que Ló estivesse de brincadeira. Sai a família. Eu imagino, pelo relato bíblico, que a família de Ló saiu meio sem querer. E a ordem era uma só, não olhe para trás. A mulher de Ló, cobiçosa, desejosa, porque certamente ela deixou para trás muitas riquezas em Sodoma. Ela olha para trás, mas aquele ato de olhar para trás da mulher de Ló não significa que ela estava curiosa para ver o que estava acontecendo atrás. Aquele ato dela olhar para trás representa o que estava no coração dela. Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Aquele ato daquela mulher olhar para trás representava o desejo cobiçoso dela do mundo de novo. Daquilo que ficou para trás. E Jesus disse assim, quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno, não é apto para o reino de Deus. Nós somos ordenados a olhar para frente. Sempre. E Jesus disse, lembrem-se da mulher de Ló. Em outras palavras, vigia. Isso aconteceu com um homem que estava ali entre os companheiros de Paulo nas igrejas. Um carinha chamado Demas, que abandonou o ministério, abandonou Paulo. E Paulo disse o quê? Demas me abandonou, amando o presente século.
Demas voltou para o mundo, apostatou, deixou Paulo. Vigiem, meus irmãos. Eu quero olhar com vocês aqui à luz desse texto. Primeiro, a necessidade da vigilância. Olha o versículo 35. Estejam preparados com o corpo cingido e lamparinas acesas. Por que ele falou isso? Ué, isso lembra alguma coisa. O corpo cingido, lamparina acesa. Certamente o povo de Israel que ouviu aquilo dali da boca de Jesus, lembrou. Lembrou do quê? Vamos ver quem vai linkar aqui. Êxodo capítulo 12. A Páscoa, a última praga do Egito. A mesma ordem foi dada para os israelitas. Estejam preparados com a lamparina nos pés, sandálias, a lamparina nas mãos, sandálias nos pés, né? A qualquer momento para ir embora. Porque o Senhor, cajado na mão, né? Porque o Senhor iria enviar o anjo da morte naquela noite. Aqui Jesus diz a mesma coisa. Ou seja, nós devemos estar preparados para partir a qualquer momento. Meus irmãos, esse mundo é marcado por futilidade. Tem hora que eu me pego pensando com as coisas. Meu Deus do céu, a gente se preocupa com tanta bobagem. Trabalho é importante, vida financeira é importante, tudo mais é importante, mas não é mais importante do que a vida espiritual. Não é mais importante do que a fé, do que o relacionamento com Cristo. Não é mais importante com a segurança da salvação, com a consciência tranquila. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo aqui no versículo 35, ele traz uma semelhança, ele leva os israelitas a lembrarem do que aconteceu no deserto, com o povo de Israel. Esteja pronto para a vinda do Senhor, preparado. Versículo 36, uma semelhança com as virgens. Olha o que diz o versículo 36. Façam como os homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando ele vier a bater. O que isso aqui lembra? A igreja, ela é apresentada como a noiva do Cordeiro. E essa noiva deve estar preparada, adornada, vestida, com a lamparina nas mãos, esperando o retorno do noivo. Aqui nós temos uma semelhança com Mateus capítulo 25. Em Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus conta a parábola das virgens. Onde você tem ali virgens prudentes e virgens loucas, que iam esperar o retorno do noivo, e elas não sabiam que hora que o noivo ia voltar. E ali, enquanto elas esperavam, o azeite de metade delas acabou. Elas não levaram azeite à conta, sobrando, para quem fosse de fato esperar. Elas dormiram, enquanto as outras estavam preparadas, alertas, esperando o retorno do noivo. O texto diz que elas saem para comprar, e quando elas saem para comprar, o noivo chega. E o noivo entra para dentro com aquelas que estavam lá. Quando elas retornam para entrar no salão principal, o texto diz que o noivo diz: quem são vocês? Apartai-vos de mim. Nunca conheci vocês. A mesma sentença é aplicada em Mateus capítulo 7, quando Jesus fala: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, não sejamos como as virgens loucas. Que garantia você tem que ele não volta hoje? Todos os homens de Deus, mulheres de Deus na história, esperavam o retorno de Cristo para a sua época. E nós não podemos ser diferentes, irmãos. Então, de acordo com o versículo 36, no que se refere à vigilância, é necessário ter prudência e cautela na preparação. Segundo,
quanto ao retorno de Cristo. Como é que se espera Cristo? Com prudência. Tomando cuidado com os acontecimentos e cuidado para não pecar. O que diz 1 João capítulo 2? Filhinhos, não pequem. Mas, se você pecar, porque o pecado faz parte da vida caída do homem, se você pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, irmãos, tendo prudência para não pecar e cautela com a preparação. Terceiro, como nós devemos esperar vigilantes? Alegres. Alegres. Para alegrar o Senhor na vinda dele. Olha o que diz o versículo 38. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Quando o Senhor chegar, quando o Senhor retornar, ele precisa encontrar os servos dele alegres, fiéis, vigilantes. A fidelidade dos servos de Deus gera generosidade da parte do Senhor. Quando ele encontrar eles vigilantes, ele vai recompensá-los pela vigilância deles, pela fidelidade deles. Não dizem isso, né? Que bondade gera bondade, gentileza gera gentileza. Com o Senhor é a mesma coisa. Aqueles que ele encontrar fiéis a ele, vigilantes, ele vai se alegrar com eles. E ele vai recompensá-los. Mas ai daqueles que forem encontrados sonolentos, descuidados. Até aqui, amém? Meus irmãos, quarto, devemos ter cuidado com o sono, esteja em constante alerta. Versículo 39 e 40. Olha o que diz o texto. Porém, considerem isto, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, Pedro diz o seguinte, olha as palavras de Pedro, para vocês verem que isso não é cor da minha cabeça. Pedro diz assim, irmãos, essa é a segunda carta que escrevo para vocês. Pedro dizendo, imagine Pedro dizendo, nas duas, Pedro diz, procuro relembrar, esclarecer a mente de vocês. Pois virá o tempo, Pedro diz, virão zombadores, escarnecedores, perguntando, onde é que está a promessa da sua vinda? Pedro diz que viriam pessoas que iriam zombar e perguntar, onde é que está a sua vinda? Onde é que está Jesus? Pedro fala sobre isso. Aí Pedro diz assim, mas eles se esquecem que de muito tempo ele enviou o dilúvio. Aí ele lembra do dilúvio. E acabou o mundo com água. Mas agora vai ser pelo fogo, Pedro diz. Pedro usa a palavra fogo 3 vezes. O céu e a terra que agora existem serão destruídos pelo fogo. Aí Pedro diz, no capítulo 3, depois leia lá, 2 Pedro 3. Pedro diz, sabendo disso, vocês, a igreja, devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Olha, irmãos, isso aqui que a gente está falando. O que Pedro está dizendo? Sabendo disso, vocês da IPV do Vale devem ser pessoas que vivem de forma vigilante. É isso que Pedro está dizendo. Pedro começou a carta dele dizendo assim, irmãos, não estranhem o fogo que está provando vocês agora. Pedro escreveu para uma igreja que estava sendo perseguida. E Pedro disse, irmãos, não estranhem, porque isso não é estranho. Isso acontece, Jesus disse que ia acontecer, Jesus falou isso. Ele disse, se fizerem isso comigo, se fizerem isso com a madeira verde, o que será da seca? Jesus falou. Se o mundo me perseguiu, vos perseguirão. Estejam alertas. Agora, meus irmãos, deixa eu ser sincero com vocês.
Se os cristãos não conseguem saber o que é mais importante entre um jogo de futebol e um culto, como é que eu posso ensinar isso aqui para eles? Isso não é estar em alerta, irmãos. Vamos parar de brincar, isso não é estar em alerta. Quem está em alerta hoje, quem está... É mais fácil dizer assim, irmão Leandro, é muito... Isso é ladainha, isso é conversa. Cuidado com o sono espiritual, com a sonolência espiritual. Irmãos, sabe por que a aprovação é necessária? Sabe por que a tentação é necessária? A aprovação, perdão, não é tentação não. Sabe por que a aprovação é necessária? Para deixar o cristão em alerta. Então, entenda o que eu vou dizer aqui, mas é a minha vontade mesmo. Se Deus tiver que moer o coração de vocês em 1000 pedaços com provação para vocês ficarem alertas, que Ele faça isso. E o meu também. É melhor sofrer com provação nos pés do Senhor do que estar no bem-estar dormindo. Irmãos, pensa comigo aqui. No dia 26 de dezembro de 2024, 250 mil pessoas perderam a vida de uma hora para outra na Indonésia. Tsunami. Devastou a Indonésia e matou 250 mil pessoas. Em 25 de janeiro de 2019, 25 de janeiro de 2019, as pessoas estão trabalhando normalmente numa cidade do interior de Minas, chamada Brumadinho. De repente, eles são pegos pela lama da barragem de Brumadinho, que rompeu e matou em torno de 270 pessoas. Quem estava esperando? Quem foi dormir no dia anterior esperando que fosse acontecer naquele dia? Aquilo ali. No dia 11 de setembro de 2020, no dia 11 de setembro de 2001, 4 aviões foram sequestrados nos Estados Unidos. 2 deles atingiram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Um caiu no Pentágono, outro caiu em uma área livre. Mais de 3 mil pessoas morreram. Quem imaginava que ia pegar aquele avião naquele dia? Aquele avião ia ser sequestrado. Quem imaginava naquele dia que ia sair para o trabalho naquele dia, naquelas torres, e de repente aviões iam colidir com elas? Eu poderia dar vários exemplos aqui. Aí eu ouvi meu Deus do céu, é loucura. Eu ouvi na Copa agora, os caras falando do 7-1 da Alemanha no Brasil, e dizendo, aquilo pra gente foi como os atentados às Torres Gêmeas pra gente, traumático. É piada, né, escutar um negócio desse? Quem imagina que você saindo daqui hoje, você que veio descompromissado, sem interesse pro culto, quem imagina que você saindo daqui hoje não pode ser atropelado na esquina? Vigie. A demora do Senhor é um modo de testar a fidelidade dos seus servos, que esperam na mais alta vigília da noite. Olha o que o Senhor diz aqui, ó. O 38. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada. Ué, meia-noite e madrugada são horas que as pessoas estão dormindo. Meia-noite e madrugada é um horário em que do mais alto sono. O que significa? Que os servos do Senhor vigiam em todo o tempo. Independentemente das circunstâncias, por mais que pareça demorado,
os servos do Senhor estão vigiando, estão dizendo, não, ele está demorando porque ele está sendo paciente, foi o que Pedro falou. Irmãos, C.S. Lewis, ele disse assim, olha, por que vocês estão perguntando sobre a volta de Jesus? Estão querendo que ele venha logo. Claro que os cristãos, né, eles querem que Jesus venha logo. Faz que nem Apocalipse 22, né? Maranata, vem Senhor Jesus. É assim que os cristãos fazem. Porém, C.S. Lewis diz, está lá, quando o autor principal chega na peça, é o fim da peça. Muita gente que fala do retorno de Cristo não sabe o que isso significa. Quando ele vier, é o fim. Logo, esse é o momento da nossa preparação. Até aqui, amém? Vigia, igreja. Tem uma mensagem que eu gosto muito, né? Acorda, igreja. Eu vejo quando eu estou escutando essa mensagem. Eu escutei mais de 100 vezes, eu acho. Acorda, igreja. Irmãos, vamos caminhar mais um pouquinho. A vigilância está ligada à fidelidade. Versículos 41 a 46. Então Pedro perguntou, Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? A pergunta de Pedro, né? Essa parábola do Senhor é para nós ou é para todo mundo? Jesus respondeu com outra pergunta. Olha o que Jesus respondeu. Quem é, pois, mordomo fiel e prudente que o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Quem é o mordomo? Quem são os mordomos do Senhor? São os cristãos, irmãos. A parábola não é para o mundo lá fora, não é para todo mundo, não é para nós. Com essa pergunta, Jesus está respondendo Pedro. Certo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que confiará todos os seus bens. Então, servo, a vigilância está ligada à fidelidade. O servo fiel será promovido. Era o que ele diz no versículo 45. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora em que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-se com os infiéis. Então, os servos do Senhor serão promovidos, o servo infiel será castigado. Irmãos, infelizmente não dá para discorrer mais como eu gostaria, eu vou caminhar para o fim com vocês, mostrando aqui para vocês a necessidade agora da punição. Por que Deus pune? Por que Deus castiga? Vocês vão para vocês. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é assim que a gente aprende? O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Deus ama, nós amamos. Deus é paciente, nós somos pacientes, nós exercemos paciência. Deus se ira, nós também nos iramos. Agora veja que coisa interessante. Se nós nos iramos, nós que eu falo, falando daqueles irmãos que temem a Deus, que são preocupados com a obra, com o reino, com o avanço do reino e outras coisas mais. Se nós que somos assim, nos iramos quando a gente vê descaso, quando a gente vê indiferença, imagine Deus, que é santo. Imagine Deus que não tem a mesma inclinação pecaminosa que a gente. Imagina Deus que é santo. Então há motivos para punição. Olha o versículo 47 e 48. Aquele servo, irmãos, isso aqui é muito sério, pelo amor de Deus. Eu não consigo, por mais que eu queira inculcar isso aqui na cabeça de vocês, é orar para Deus colocar no coração. Olha o versículo 47 e 48. Aquele servo, é vocês e sou eu, ok? Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites.
Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Irmãos, os dois versículos estão falando da mesma coisa. Condenação. Aqui não está falando de perca de salvação. Aqui está falando de condenação ao inferno. Açoites para o servo desobediente e para o servo infiel. Agora note a característica do servo. Ele conheceu a vontade do Senhor. Isso está de acordo com Mateus capítulo 7. Fala daquele que construiu a casa na rocha e aquele que construiu a casa onde? Na areia. E para os dois veio a tempestade, a chuva, os ventos. Os dois vieram. Mas a casa de um permaneceu e a casa do outro desmoronou e foi grande a queda. Qual a diferença de um e outro? A prática, o guardar a palavra de Deus. A falta de vigilância. Aqui está dizendo que aquele que soube e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade. E aí, irmãos, eu finalizo falando com vocês o seguinte: um conhecimento elevado traz responsabilidades elevadas. Nós, não tem como escapar disso, né? Não tem mais como escapar, Edmilson, não tem como escapar. Eu não tenho mais como escapar. Cauã, coitado, né, Cauã? Não tem mais como escapar, Taislan. A gente sabe a vontade dele. Como diz Osiel Gomes, né? Deixa eu usar a linguagem do pastor Osiel. A gente falha, a gente peca, a gente faz o que faz muitas vezes porque a gente é sem vergonha. Porque a gente sabe a vontade dele. E isso aí, irmãos, traz responsabilidades elevadas. Ao que muito é dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Versículo 48a. A ignorância não salva da condenação. Observe. Ninguém vai poder dizer que não sabia. A parte A do 48 diz: aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor. Olha só. Ninguém pode dizer: eu não sabia, Leandro, então não posso sofrer a consequência. A ignorância não salva da condenação. Agora, aquele que soube vai sofrer mais. Mas o que não soube também vai sofrer. Tem gente que olha para a gente assim, né? Diz: é melhor não saber. Eu não vou para a igreja porque eu não quero nem saber. Deixa eu pecar sem saber. É tão, assim, incoerente, né? Então, a parte B, o juízo deve começar pela casa de Deus. Aquele, 48b. Aquele que, porém, não soube a vontade do Senhor, fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. 1 Pedro 4,17, Tiago 3,1 e Hebreus 13,17. O juízo deve começar pela casa de Deus. Paulo Júnior disse uma coisa uma vez muito séria, irmãos, que eu gravo comigo até hoje. Paulo Júnior disse assim: olha, a maior condenação no inferno não será para Hitler, não será para Mussolini, não será para os assassinos, criminosos, minha língua é embolada, gente. Estupradores. Será para pastores falsos, para líderes falsos, para irmãos falsos. Quem lê Apocalipse, quem vai estar no inferno? A besta, o falso profeta, né? O anticristo e todos os falsos irmãos, os falsos crentes. Está lá a lista lá em Apocalipse. Quem quiser dar uma olhadinha depois. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a vigiar a partir de já. Amém? Que a gente saia daqui olhando para os lados, né? Atentos.
acima de tudo, ao chegar em casa, né, com o coração em paz e, ao mesmo tempo, com os olhos atentos. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus diz assim, olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, coloque seus olhos nele. Foque nele. Olhe para a cruz. Só isso, irmãos. A gente cultua tanto, Cícero. A gente vem para a igreja tantas vezes, a gente participou de tantos estudos bíblicos e a gente perde a simplicidade do evangelho, a essência da cruz. A gente perdeu ao longo do tempo, irmãos. Não é o formato do culto, não é o horário do culto, não é uma coisa mecânica, não. É a simplicidade, a essência do evangelho, de novo. Olhe para a cruz. Se você olhar para isso, Romério, se você olhar para isso, Mateus, se você olhar para isso, você vai vir na igreja sem pesar, sem carga. Você vai contribuir com as coisas da igreja sem ira, sem estresse, mas com alegria, com fervor, cantando. Você vai limpar a privada do banheiro cantando, gente. Né, Calma? Foi Calma que fez isso hoje aqui. Mas isso só acontece, irmãos, com quem de fato entendeu, com quem está com o coração sensível, leve. Por que todo mundo hoje vive tenso? Ninguém pode falar nada. É pecado, irmãos. É como diz Tiago, é o acúmulo da maldade no coração. Deixa isso. Faz como Hebreus diz, desembaraça de todo o peso do pecado que se apega a você. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a Deus que nos dê isso hoje à noite. A gente está precisando tanto. Vamos orar. Ó Deus, Pai bendito. Ó Deus, eu não sei como cada irmão está aqui, não sei como chegaram aqui hoje. Eu só sei como eu mesmo cheguei, ó Deus. E eu sei que eu preciso muito do Senhor. A gente vem, meu Deus, porque é nosso dever fazer isso. Mas existem aqueles que chegam aqui cansados, sobrecarregados, abatidos. Talvez o motivo do desânimo de alguns e da falta de compromisso e outras coisas mais sejam pecados acumulados, não tratados. Eu não sei, Senhor. Iras, discórdias. Eu só sei de uma coisa, que isso é fruto da carne. Seja em mim ou seja nos meus irmãos. Deus, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude nessa noite, Pai. A mim, minha esposa, minha casa, minha família, meus irmãos, cada irmão que está aqui, os irmãos que não vieram. Ó Senhor, por favor, meu Deus. Ninguém quer, Senhor, ninguém está aqui para fazer cena diante do Senhor e diante de irmão nenhum. A gente está aqui porque é nossa alegria. E eu sei que o Senhor está aqui conosco, Pai. Perdoa nossos pecados nessa noite, Senhor. O hino 71 que a gente canta, oh Deus, expressa tão bem. Ele diz, se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti. Se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Se eu pecador eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova esse pobre coração. Amém, Senhor. É o hino que nós cantamos, mas que não seja apenas palavras que fluam nos lábios, que seja o sentimento do nosso coração. Ó Deus, faz com que nós saiamos daqui vigilantes, Pai. Alertas, sóbrios, felizes também,
esperando pacientemente e alegremente o retorno de Cristo. Lava o nosso coração de todo pecado nessa noite. Faz com que cada irmão volte para casa em paz, com a consciência limpa, tranquila, leve. Derruba o fardo de cada um deles essa noite, como o Senhor fez com o peregrino, como o Senhor faz com todo cristão que se entrega ao Senhor. O Senhor remove o fardo do pecado. Faz isso conosco, Pai, nessa noite. Eu não quero saber que pecados meus irmãos cometeram na semana, ou até mesmo hoje, mas eu sei de uma coisa: o Senhor é poderoso para salvar, perdoar, redimir, purificar. Faz isso hoje, Pai. Comigo, com a minha esposa, com a minha família, com a minha casa, com os meus irmãos. Por favor, meu Deus. Seja com os irmãos que não vieram, Pai. Faz isso com eles também, meu Deus. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém.